Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. When you wonder, o grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. O Bradesco, assim como eu, acredita que a arte é capaz de transformar pessoas, crenças e a sociedade. Por isso eu e o Bradesco estamos juntos no Bravos, uma celebração da música e da arte no Brasil. Com o Bravos, o Bradesco quer ser o parceiro do artista, o ajudando a transformar a sua arte em negócio. Bravos é Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras, um projeto multimídia que marca um encontro mensal, durante 12 meses, entre dois artistas negros de diferentes segmentos. O conteúdo é compartilhado sempre no dia 20 de cada mês, no YouTube, Instagram e IGTV do Bradesco. Além de poder ser ouvido aqui no Negro da Semana, é claro, no Spotify e em todas as plataformas de streaming de áudio. Bem-vindos ao Negro da Semana Bravos. Aproveitem esse encontro com esses grandes realizadores. No episódio de hoje nós temos Edgar e Silvana Mendes. O Edgar é nascido em São Paulo e começou a se envolver com produção musical aos 16 anos. Ele é sem dúvida um dos artistas mais instigantes dos últimos anos, misturando rap, spoken word, dança e performance nas suas apresentações. O Edgar já gravou com Elza Soares na música Exu nas Escolas, no disco Deus é Mulher, que foi quando o mundo prestou ainda mais atenção ao seu talento. O seu disco Ultrassom foi produzido pelo Pupilo e tem ótima repercussão de público e crítica, tendo sido indicado no mesmo ano a Artista Revelação no Prêmio Multishow e da Associação Paulista de Críticos de Arte. É preciso dizer também que o seu show entrou na lista dos melhores de 2018 da Folha de São Paulo e do site Popload. Nós temos aqui também a presença de Silvana Mendes, artista visual de São Luís do Maranhão. A Silvana tem um trabalho de ressignificação que se utiliza de fotografia e colagem digital e manual, usando como suporte o Lambi. Além de estar presente em diversas mostras, individuais e coletivas, como a terceira Bienal do Sertão de Artes Visuais Itinerante da Bahia e de Brasília e o Festival Mural do Recife, entre outras diversas, a Silvana já teve seu trabalho selecionado para a Bienal de Cairo no Egito. Vamos logo para esse bate-papo para a gente saber mais desses dois artistas. Sejam muito bem-vindos, Edgar e Silvana, e muito obrigado por estarem aqui no Negro da Semana Bravos. Dale. Maravilha, grande prazer ter vocês aqui. Eu quero começar perguntando para Edgar. Edgar, a pergunta assim é: o que você quer causar nas pessoas que ouvem teu som pela primeira vez? Quero causar esperança, eu quero que essas pessoas consigam ativar o seu terceiro olho de verdade, na prática. Eu espero que elas fiquem com uma visão além do alcance. Eu creio que seja isso, de primeiro encontro, assim, uma paixão à primeira vista, já que o amor à primeira vista está sendo interrompido porque as pessoas não se olham mais. Sim. Elas não se encontram mais no olhar. Então, quando elas não se encontram com as suas almas gêmeas andando na rua, porque as duas pessoas estão com a cabeça abaixada olhando para o celular, vem a minha música para poder tentar trazer essa reconexão. Maravilha. Essa música aqui é reconectar pessoas, então. Reconectar pessoas. E eu acho que a Silvana também tem um trabalho de reconexão com uma coisa mais até ancestral, né? Eu gostaria que tu falasse mais sobre esse trabalho, o Afeto Colagens, desconstrução de visualidades negativas em corpos negros, porque me impressionou muito o que eu vi, o que ele é a respeito, e eu queria que tu me contasse a respeito dele, assim. Então, assim, falando de novo, como o Edgar falou sobre isso de reconectar, o trabalho ele é sobre recontar a história. Eu tive um encontro com essas imagens, que é de um fotógrafo alemão, que veio para cá em 1800 e alguma coisa, e eles eram fotógrafos eugenistas, né? Eles tinham um processo de captar as pessoas escravizadas da época e não nominá-las, assim, que era diferente com o que ele fazia com as pessoas brancas. E, assim, eu achei as imagens muito fortes, muito importantes, assim, muito bonitas, mas todas elas tinham essa visualidade muito
negativa, assim. Todos eles, a gente percebe que eles, assim, as imagens originais, eu particularmente percebia que eles todos estavam com um semblante, assim, super triste ou de muita melancolia, ou então que estavam ali de forma forçada, não se sentiam confortáveis, assim. A gente que trabalha com fotografia tem esse processo de ler a imagem para além do que a gente consegue só ver, né? Então, enquanto estudante de arte visual ainda, eu queria refazer aquelas imagens. Então, a partir da colagem digital, surgiu essa pesquisa, que são séries de colagens que eu fiz, que se chamam, né, as afetocolagens, desconstrução de visualidades negativas em corpos negros. Porque a gente precisa entender que as visualidades negativas em corpos negros, elas vêm de diversas formas, e principalmente através da fotografia. A fotografia, ela é extremamente racista e ela é extremamente criadora de estereótipos. Então, quando a gente dá estereótipos e vícios visuais, onde o negro é feio, o negro é inferior, tudo isso é a partir da imagem. Então, a gente tem explicação disso na psicologia, enfim. Então, é tudo muito bem fundamentado para as pessoas entenderem que não é uma criação ou é algo só para além do estético. É um processo de explicação de por que as nossas crianças nascem sendo vistas como crianças animalizadas ou que não são humanizadas, enquanto crianças brancas não, sempre são anjos, enfim. Então, a construção da imagem, ela vem a partir disso. Então, quando eu faço o processo de criação das colagens, é para desconstruir, mas também para recontar o que foi contado, que não é tão verdade assim, ou que não é verdade, né? E principalmente usar elas na licenciatura. Então, o intuito é que elas virem um fotolivro, para que elas virem uma referência bibliográfica na escola, principalmente, para que eu possa mostrar. Então, eu nasci e cresci numa escola onde o que era me dado eram as imagens sempre de escravos, né? Nem que a gente fala de escravizados, porque não foram pessoas que foram por livre e espontânea vontade, foram forçadas. Então, quando você passa 10 anos, 20 anos vendo aquelas imagens, você vai absorver aquilo como aquilo sendo você, ou que aquilo não é ninguém. Então, sem querer me alongar, então o processo do Alberto, o que ele faz? Ele não dá nome, não dá identidade àquelas pessoas. Então, se elas não têm nome, elas não são ninguém. É negado a elas uma identidade, uma história. Então, a gente não sabe de onde a gente vem. Enquanto pessoas têm, sei lá, em Santa Catarina, em Porto Alegre, enfim, tem colônias de diversos países da Europa, onde as pessoas sabem toda a sua árvore genealógica, a maior parte da população brasileira não sabe o nome do próprio pai. Então, não sabe o nome do avô, não sabe de onde veio, qual é o seu país de origem. Então, essa fotografia, ela fundamentou esse processo de apagamento da identidade do negro brasileiro. Então, se você não tem a sua identidade, se você não consegue investigá-la, se isso é negado a você, então seu processo de apagamento, que é o processo também de desumanização de você mesmo, enquanto negro, ele vai sendo alimentado cada vez mais. Então, a minha única arma até então, eu lembro muito de uma frase da Rosana Paulino, que ela fala sobre armas, né? Quais são as nossas armas enquanto professores e enquanto artistas? Então, o que a gente tem de arma são as nossas ferramentas, é o livro, é um computador, eu que trabalho com colagem digital, é a fotografia, é a câmera. Então, a gente tem que se apropriar dessas ferramentas que são as nossas armas para poder recontar a história e mostrar o que é de fato, e principalmente para as nossas crianças. Trazer uma herança de ressignificação para eles, né? Para eles entenderem, assim, é um processo de reencontro para quem já está aqui, né? Para quem já está bem velho. Eu, com 29 anos, com 28 anos, que fui reencontrar nesse processo de reencontro, que sou filha de um homem negro e de uma mulher que é descendente de indígenas, então, que é indígena. Então, esse processo de reencontro, então, eu ser uma mulher de pele claríssima e não ser vista como negra e não dizer que sou uma mulher negra. Então, foi um processo de reencontro comigo mesma, assim, também. Então, as colagens, elas são não só um adesivo. Então, o processo, por exemplo, de eu dar de presente para você, para o Edgar, é esse processo de reencontro, dele se reconhecer. Então, o trabalho, ele é contínuo, assim, ele tá indo. Maravilha, genial mesmo. E a gente tá falando de reencontro aqui, o Edgar também falando que a música dele serve muito para isso, só que também na tua música, Edgar, tem um certo incômodo, né? Alguma coisa sobre falas da sociedade, de paranoias, etc. Como é que tu busca isso também? Esse incômodo na tua arte também é uma busca, é um processo interessante para levar as pessoas a despertar?
Eu acho que vem de uma naturalidade das próprias vivências que eu tenho tido. Como aconteceu no ano passado, o ATL vai acontecer esse ano também. Eu vou tentar ir novamente, que é o acampamento Terra Livre, onde mais de 50 etnias de indígenas e povos originários nativos do Brasil se encontram para poder lutar pela demarcação indígena, a demarcação de terras deles. Todas essas vivências, isso faz um despertar de consciência muito, muito grande, assim. Parece que eu vejo algumas coisas que ninguém vê. E não é... Eu não me orgulho disso, sabe? Mas só que a gente tá tão grudado em aplicativos que se o céu mudar de cor, a gente vai demorar mais ou menos uns 2 meses para perceber, sabe? Eu acho que vem dessa angústia de reconectar, de se olhar no olho, de criar novas histórias de amor, novas histórias de ressignificações também. É sempre dor, é sempre uma memória apagada, sempre dá um branco quando eu vou tentar lembrar da minha família, da minha ancestralidade. Sempre dá um branco. E a poesia explica muito nisso. Por que sempre dá um branco no lugar de dar um preto? Eu preciso me conectar com as minhas raízes, eu preciso saber qual é a etnia do indígena da minha família por parte de mãe e saber de onde esse escravizado por parte de pai saiu do continente africano. São diversos países lá. A África não é o país, é o continente. Mas só que a gente meio que é ensinado a esquecer, é doutrinado a apagar isso da memória. Essas paranoias, essas letras distópicas de um futuro sombrio, nada mais é do que meu presente. Fora de São Paulo, fora do Brasil. Então, quando eu saio e volto para cá, eu percebo que as pessoas tratam essas relações que eu tenho com outras pessoas como ficções. Eu percebo que tá cada vez mais próximo de um lapso e mais longe de um colapso, sabe, social. É um cataclisma, assim, que não para de rodar. Encontrar você, esse seu trabalho é um pouco disso, sabe? É mais uma pedra nesse quebra-cabeça que vai encaixando e vai mostrando o rosto dos nossos ancestrais. Sim. E o Edgar falou sobre as buscas dele. Tu tem esses diversos trabalhos, falou agora sobre esse teu recente trabalho, né, Silvana? Mas quais são as tuas buscas enquanto artista? O que é importante pra ti, assim? A gente falou dessas armas que a gente tem à nossa disposição, e nessas armas a tua busca mais profunda, qual que é? Então, por um tempo eu achei que, até na gravação com o Raul, me veio também essa pergunta sobre o que era esse encontro, o que eu estava buscando. Eu saio muito desse processo de individualismo, eu enquanto artista, por si só, fazendo algo, mostrando algo, e um processo mais coletivo, principalmente com mulheres. Então, o meu encontro é com a minha identidade, mas também com o meu processo de gênero, enquanto mulher nordestina. Então, o regionalismo está muito forte, mas não um regionalismo por si só, geográfico, mas é um encontro de potência, assim. Até então, me vejo muito assim. A gente estava conversando antes de entrar sobre isso da autoestima profissional, assim. Então, ele é um processo de autoafirmação, de autoentendimento, de potência, assim. E não, sou artista visual, o que eu falo é muito importante, tenho muito a falar. Mas é isso, assim, são os encontros. Encontrar o Edgar, encontrar as pessoas que me fizeram chegar até aqui. Então, eu encontrei pessoas que fizeram meu caminho fluir até aqui. Vira uma bagagem, né? Artistas, profissionais ou só amigos, enfim. Mas um dos principais fatores desse processo da autoestima profissional e de enquanto artista também é um resgate familiar. Eu venho de uma família de mulheres que sofreram muito. Vou tentar não chorar, porque eu sou muito sensível. Perdi meu pai com 18 anos e eu vi de um processo que são mulheres que desde cedo sempre têm que fazer algo. Então, você vai fazer o quê? Você vai ser o quê da vida? Você tem que lutar, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se virar. Porque a gente não tem grana e aí a vida vai começar a acontecer. Como é que você vai fazer? E eu não sou sistemática, não sou acadêmica. Sou muito assim solta. Então, essa minha
esse solto, ele passou por um processo de você é irresponsável, você não quer nada, você quer ser artista, mas você vai ganhar dinheiro com Rolou o quê? isso da tua família? Sim, porque são mulheres que ainda são muito cobradas. Então, mulheres que o machismo impregnou tanto no corpo e na mente delas que elas acabam reproduzindo. E é muito dolorido, porque é uma neblina que nunca sai delas, assim. Então, ainda hoje, mesmo tendo desconstruído, mesmo tendo mostrado várias coisas, principalmente para minha mãe, porque fui criada também por 2 mulheres, e para minha tia, que é minha outra mãe, ainda assim elas reproduzem, então elas precisam de uma certeza. Então, para além de mim, tem outras mulheres atrás de mim não, do meu lado, que estão junto comigo, vindo, né, subindo junto comigo. Quando eu falo subir, é porque me vejo ainda hoje com muitas dificuldades de produzir. Então, não é fácil, é muito difícil ser mulher, é muito difícil. Você estar no Nordeste ainda é difícil. Então, eu saio hackeando tudo que eu posso, assim mesmo, sem muito olhar para trás. Eu tenho muita coragem, eu percebo isso, eu não percebia isso antes. Talvez um tempo atrás eu não estaria tão confortável em estar aqui. Ou, sei lá, ficava pensando que é algo muito além da minha realidade, assim. Porque... Então é isso, um processo principal é fundamentar o meu trabalho, não só para mim, mas também para as mulheres que me fizeram chegar até aqui, que estão comigo até aqui. Então, quando eu vejo a minha mãe segurando um lambe meu, é muito forte. É isso que eu ia perguntar, assim. como é que tá a aceitação delas agora em relação ao teu trabalho, vendo essa repercussão e onde tu tem chegado? Como elas são de outra geração, são mulheres que foram afetadas de outra forma pelo machismo, então é muito mais difícil. Então, é um trabalho muito minucioso, assim, diário, é um processo diário de explicar o que eu faço, como eu faço, com quem eu faço. Então, para ela entender o que é um lambe, foram anos para elas entenderem o que era um lambe. Porque a gente fala o lambe não é só um papel, né, que você cola na parede. Então, para entender o que imagem era aquela que tinha no lambe, não subjetivamente, porque o subjetivo é ela que vai, né, ler e entender. Mas aquele suporte foi também anos, assim. Estou há 8 anos trabalhando com lambe, vai fazer quase 10 anos. Então, depois de 8 anos que eu vejo elas finalmente conseguindo perceber que o que eu faço com cola na mão e papel na rua é um trabalho sério, assim, é uma coisa super séria e que tem um significado muito forte, não só para mim, mas para muitas pessoas também, que também trabalham com lambe, ou enfim. Então, as mulheres são muito importantes na minha vida. E acho que é isso, assim. Tá acontecendo. Muitas pessoas me veem, principalmente por conta desse lance da internet. A internet é um lugar muito louco, muito perigoso. Ele é um processo de não interpretação, assim. O brasileiro tem muita dificuldade de interpretar texto, então eu acho que a internet piorou mais ainda. Os processos de não interpretação acabam confundindo muito o que a gente é, o que a gente faz, e o que a gente tem e o que a gente não tem. Então, eu tento humanizar cada vez mais a mim mesma, para as pessoas entenderem que o que eu faço não é só para eu estar numa galeria, só para eu estar aqui dando entrevista, mas para que eu possa também me sustentar, porque é um trabalho e eu ainda não cheguei. Um tempo atrás eu estava no aniversário de uma amiga, a gente estava conversando na praia sobre o que é chegar lá. Se você chegou lá. Cheguei lá onde? Eu cheguei aqui, estou aqui na praia, estou bem, estou feliz, estou de boa, estou com saúde. Então, eu cheguei no momento que eu sempre quis estar. Assim, eu acho que o chegar lá é isso, assim, você ter a consciência tranquila, você conseguir fazer o que você tem na cabeça e conseguir transformar aquilo numa coisa assim, sabe? Que outras pessoas possam também compartilhar com você. Sim. E fazendo isso também, conseguindo exercer o teu propósito, né? A jornada acaba ficando ainda mais interessante. Edgar, sobre processo, né? Eu queria que tu me contasse um pouco do processo da criação do teu disco, do Ultrassom. Como é que se deu a concepção dele? Em que momento tu começou a pensar nesse trabalho e como é que ele aconteceu, em quanto tempo? Fala um pouco pra gente sobre, por favor. O Ultrassom, ele demorou quase 2 anos para ser produzido. Em 2016, no final de 2016, o Pupilo tinha me visto no programa Manos e Minas e me entrou em contato pra gente começar a produzir o disco. Eu tava num processo de largar o álcool. Hoje eu tô quase 4 anos sem uma gota de álcool, nem caldo de cana. Eu era um baita alcoólatra, vivia na rua e tudo mais. E eu tava
totalmente descrente de fazer arte no Brasil. Eu tava com plano de migrar para outro país da América Latina. Meu sonho era chegar até a Colômbia e, já que eu tava morador de rua aqui, eu ia virar morador de rua lá. E aprender espanhol. Essa era a vantagem. Nesse trajeto eu passei por diversos estados. Eu morei em Cuiabá, morei em Dourados, no Mato Grosso do Sul, numa aldeia chamada Jaguapiru e Boreré. Acho que é isso. De lá eu fui para Recife para poder reconectar com as raízes familiares. De Recife eu fui para João Pessoa, depois eu acabei na Praia dos Artistas, no Morro de Mãe Luzia, em Natal, Rio Grande do Norte. Quando eu estava comprando uma passagem para ir para Roraima, para ir para Boa Vista, na divisa com a Colômbia, eu recebi uma ligação do Pupilo falando, vamos terminar o disco, tô com um contato de uma gravadora, a gente vende esse disco pra eles. Eu falava, nossa, isso existe? Caramba, nunca recebi um cachê de mais de R$200. Vamos lá. Mas só que eu tava totalmente desacreditado. Eu até falei, Pupilo, pega essas músicas aí pra você e lança com o nome do, sei lá, Tio Patinhas. Eu tô tranquilo, mano. Tô suave. Já tinha umas 7 faixas produzidas. E aí acontece diversas coisas nesse meio tempo dentro da ligação. Eu consigo voltar para São Paulo. Participo de uma residência artística onde eu conheço o Kiko Dinucci. A gente faz a música Show nas Escolas para Elza Soares. Tudo meio que simultaneamente. Eu escrevo as últimas faixas que são Libélulas, Antes que as Libélulas Entrem em Extinção, Saúde Mecânica e a música Plástico. A gente coloca no disco, ele vende para a gravadora. E o disco sai e começa a ter uma repercussão muito forte. Conseguimos ir para a França, para Portugal, dei entrevista para a BBC, para diversos outros canais, uma espécie de Arte 1 da França, a Rádio France Internationale, uma rádio árabe, 28 países online também. Começou a ter uma proporção muito maior de uma parada que eu nem tava acreditando, sabe? Mas só que o poder da música é uma espécie de um espírito independente, assim. Ela precisava nascer, não eu precisava parir, sabe? Ela não precisava de uma incubadora para continuar viva. Ela já estava se formando membros e prestes a andar sozinha. A produção ela foi totalmente pensada em um teletransporte para o ano de 1982 a 84, se baseando em trilhas sonoras de filmes como Mad Max, como Tron, Legacy e outros filmes da época que fizeram bastante sucesso e são da memória afetiva do Pupilo. Esse conceito foi sendo trabalhado ao longo da produção. Exatamente. Então a gente pegava timbres e equipamentos desse ano também. Então todo o disco ele é trabalhado em cima disso, de equipamentos dessa época também. Baterias eletrônicas, primeiras baterias eletrônicas a serem vendidas no mercado. Sintetizadores como Juno, como Júpiter, Moog, algumas coisas desse tipo. E as letras vão vindo numa psicografia totalmente natural, assim. Tipo, não tinha uma previsão do que ia acontecer. Eu só estava ficcionando uma realidade. Eu estava produzindo uma imaginação ali. E em 2018 a gente consegue lançar o disco. E em 2019 tudo que eu estava cantando no disco o futuro distópico começa a ficar cada vez mais próximo. E é numa crescente muito, muito visível. Tipo, tem a música GoPro que eu falo: um ser viciado em filmes de guerra rouba um carro e destrói a cidade. Na Nova Zelândia, um rapaz pegou uma câmera GoPro, instalou dentro do seu carro e saiu atirando em várias mecas. Nessa própria música tem uma parte que fala: estamos jogando videogame ou realmente estamos matando civis inocentes do outro lado do deserto, pilotando um drone? Esse ano começou com um comandante do Irã sendo morto por um drone dentro do aeroporto do Irã, e o drone poderia estar sendo pilotado da própria América. O atentado na escola, onde uma tia da merenda salvou 50 crianças trancando elas dentro da cozinha da escola. A primeira faixa do disco, o refrão é: e como deve estar hoje em dia a tia da merenda. Diversas coisas começaram a acontecer. Tem uma parte da música Plástico que fala: o nosso futuro é lindo como um arco-íris que se forma na poça de água suja de óleo. Começaram um atentado terrorista do nosso governo a se vingar do Nordeste com
olhos e olhos e olhos chegando no litoral do Brasil. Então, pode-se dizer que foi uma proposta visionária, foi uma psicografia, foi uma antena, foi um míssil teleguiado, eu não sei, vou só servir de canal. E a gente lançou sem uma prepotência, sem nenhuma expectativa de que fossem virar realidade essas letras. A gente estava nesse clima de trilha sonora de filme. Eram filmes, poderiam virar roteiros de filmes, mas o roteiro foi realizado na nossa realidade. Sim, é um disco muito imagético, carregado dessas cenas que tu enxerga na tua fala, no teu cantar, né? Tu tem sempre essa conjugação com referência visual muito forte também, né? Até as coisas que tu cria, tuas roupas, as máscaras, essas coisas todas. Como é que tu conjuga esses dois mundos, assim? Como é que isso se dá na criação do teu trabalho? O que é letra, o que é aspecto visual? Eu acho que eu sempre fui uma espécie de artista plástico meio frustrado, assim, podemos dizer. Minha mãe sempre me deu azulejo quando eu era criança pra eu poder ficar pintando e tal. Sempre tive essa vontade de mexer com argila, fazer esculturas de argila, desde criança mesmo. Pra não apanhar dela, eu me jogava no chão, virava o olho e tinha um ataque epilético, sabe? Ia parar no hospital, segurava a atriz, master, insulina, Nossa senhora, sustentava pra não apanhar. Mas só que, tipo, nunca teve a noção, assim, de falar, vamos colocar esse moleque no teatro, vai que, né? Então, virou uma coisa muito intrínseca de mim mesmo, assim. E eu sempre pensei em roteiros. Sempre foi uma ideia meio roteirizar memórias afetivas, traumas, coisas que eu estou percebendo, sacadas. Quando você tem quando você busca uma etimologia, assim, você descobre o fundamento da palavra de fato e você sabe que o seu olho começa a enxergar diferente. Você fala, nossa, sério que... Por quê? Preterido começa com sabe? Tipo, faz muito mais sentido. Tipo, a nata do rolê. Uma amiga falou esses dias assim, nossa, aqui tá só a nata do rolê, né? Aí eu fiquei tipo, tem algumas pessoas importantes. Aí ela, não, amigo, a nata o leite é branco. A nata do rolê. Eu falei, meu Deus! Pequenas Entendi, epifanias sabe? diárias. Assim. Total, uma epifania parece que abre uma janela na cabeça. Assim. Eu falei, caraca, entendi. Então, todas esse acúmulo de sacadas, de coisas, de traumas, de ideias, de poesia sinestésica para poder fazer o filminho passar na sua cabeça, é a maneira que eu conseguir fazer o meu filme rodar sem precisar de uma câmera, sem precisar de um colorista, sem precisar de um diretor, uma hierarquia do cinema, sem precisar dos equipamentos de primeira linha que o cinema oferece. Então, como eu não tenho a possibilidade de conseguir uma equipe e rodar esse filme, ficar o ano inteiro rodando com uma atriz e um ator para poder fazer tudo isso, eu crio os personagens e transformo o roteiro em uma música. Faço a trilha sonora, pego o roteiro, junto tudo e vira um som. O clipe, ele roda dentro da sua cabeça. Muito perfeito. Silvano, eu queria voltar um pouco, a gente tá falando da ressignificação, né, das pessoas negras através do trabalho, e tu falou um pouco disso quando tu falou da tua família, a presença das mulheres muito forte na tua criação, mas tu tem um trabalho também que foca muito na importância do feminino, né, na força, na identidade das mulheres. Eu queria que tu falasse mais sobre isso, assim, como é que se dá a construção desse trabalho, o quanto ele vem da tua essência, tua criação também. O que acontece? Eu comecei com a fotografia e a partir da fotografia, quando ela não me supria mais, que eu fui pra colagem, fui pro vídeo e tô indo, assim, os suportes, eles vão surgindo e eu vou testando. E aí, de um tempo pra cá, eu voltei de novo com a fotografia, consegui juntar uma grana, porque eu usava a câmera de outros amigos, não tinha grana para equipamento, não tinha equipamento. Então, consegui comprar uma câmera e eu sempre quis muito... o que acontece? Eu sempre fui muito assim de, sei lá, elogiar os meus amigos, as pessoas. E principalmente meus amigos, enfim, que são negros, enfim, a minha mãe, que tem um processo de ser uma mulher indígena e afro-indígena. Então, de ouvir, por exemplo, ela, eu estava na padaria e aí a moça perguntou se eu era índia por conta do meu cabelo e ela sempre falar aquilo com um tom negativo, que dela não gostar. E dela falar, por exemplo, sobre o meu pai. O meu pai era muito parecido com o Edgar.
era de pele clara, o cabelo bem crespo, bem alto. Só que aí ele raspava a cabeça, não gostava do cabelo, enfim. Tinha esse processo mesmo, né? E ela sempre falava, então, teu pai era preto legítimo. Porque ele era preto, era claro, mas tinha o cabelo bem crespo. E assim, isso sempre ficava rondando na minha cabeça, né? E aí, enfim. Então, o processo de autoestima, ele era... principalmente para transformar pelo menos um pouco de como ela se via, ou de como mulheres negras, amigas minhas, pudessem se ver. Então tem um trabalho que o título eu queria que você se visse com os meus olhos, assim. E também no processo imagético é trazer um resgate ancestral. Então tem o Edgar falando sobre roteiro, né? Eu geralmente não tenho assim, não tenho um aparato, eu não tenho um estúdio que eu possa ter figurinos e ter, sei lá, eu nem sei falar muitos termos às vezes, assim, de você paramentar tudo aquilo e criar um cenário, é isso, não tem como criar um cenário. Então, o que eu faço, quando não é na minha casa, é ir para a casa de algumas amigas ou ir para ao ar livre e pegar, sei lá, alguma roupa ou elementos que possam dar algum cenário e você construa alguma história. Então, cada um vai ler a imagem como bem entender sobre aquilo. Então, e também tem o processo de fazer com que essas pessoas se reenxerguem. Então, eu acho que a fotografia ela é super importante nesse processo de visualidade. Então, recentemente, nesse projeto eu fotografei uma amiga, que ela é uma mulher preta, gorda e retinta. E ela, um tempo depois, ela veio falar, então, Silvana, eu queria te agradecer, porque eu tinha muita vergonha, tinha muito receio de me mostrar, de usar vestido. Então, nas imagens, uma das mais fortes é ela segurando um facão e uma espada de São Jorge com um fundo que era o meu lençol, assim, que a gente pendurou no varal no quintal de casa. E é uma também de uma das fotografias que eu usei para fazer uma colagem a partir dela. Porque ela é bem, assim, ela é muito bonita, muito bonita. E aí ela falar para isso para mim, assim. E eu não me ver também só como causa ou consequência desse encontro, mas sim de como uma ponte de possibilidade. Porque isso também já aconteceu comigo. De me reenxergar enquanto mulher a partir da fotografia, não pela estética, mas, poxa, eu sou assim, então é assim que as pessoas me veem? Por que eu me vejo distorcida? Por que a mulher negra se vê distorcida? Por que essa é a imagem dada a ela? E ainda mais pela pirâmide de problemáticas, de ser gorda, de não de ter um corpo padrão, de não ter um cabelo padrão, porque o que é o padrão, né? E então eu uso a fotografia mais como isso, assim, como mais um suporte para ressignificar, muito a partir de como o outro se enxerga e poder também dar alguma troca, assim, porque eu meio que cansei. Também eu uso a fotografia no terreiro que eu frequento. Um tempo eu fiquei muito receosa, porque apesar de ser filha da casa, eu ficava, então, eu vou me transformar também numa que a gente chama de vampira. Uma fotógrafa vampira que vai para lá fotografar as pessoas e não nominá-las também. E apesar de eu ser lá de dentro, ainda tem mais assim, porque eu sou lá de dentro, eu posso fazer isso. Então, eu levei um processo de um tempo que eu também de usar a fotografia nesses caminhos, assim. Então, mas foi abrir um portal, assim. A primeira vez que eu fotografei foi a festa relativa a Iemanjá, que é uma das grandes festas que tem, e foram 25 anos do terreiro. Então, caiu um peso assim sobre mim, você vai fotografar a festa, mas para eles, assim, para as pessoas da casa, para o pai de santo, não tem essa de é um trabalho e tal. Ele queria para eu fotografar para registrar, tipo como se fosse um álbum, então, para se ver, para postar depois, que eles também usam essas ferramentas. Então, eles estão super assim inteirados. Então, não era algo que eu pensaria em fazer um trabalho. E aí foi uma abertura de portal. Peguei a câmera emprestada de uma amiga. Tinha o meu celular também, eu por muito tempo fotografei só com o celular. E aí vou. Só que aí eu tinha as obrigações para fazer também. E nesses intervalos das obrigações eu ia fotografar. E nossa. Aí cada foto que eu tirava eu ficava assim, não.
é possível, isso tá acontecendo. Porque não era eu, é muito louco. Isso era um processo que eu ficava assim, não sou eu. Será que sou eu que tô tirando essa fotografia? Ou essa fotografia, como quando tu falou agora. Ou essa fotografia, ou essa imagem, ela que tava pronta pra acontecer, ela aconteceu agora. Que é isso, não é a gente que pariu. Quando tu fala, essa frase é muito foda, não é nem a gente que Cambone. pariu. Ela que tava, ela que tinha que nascer, ela tinha que nascer de qualquer forma. E aí os portais foram se abrindo, assim. E muitas coisas foram acontecendo a partir daí, principalmente na fotografia. E em paralelo também com a colagem, porque muitas colagens eu faço com fotografias minhas, mas também peço, geralmente quando eu consigo, peço autorização de amigos ou de pessoas conhecidas para me apropriar da imagem deles para fazer as colagens. Quando não, essas que são dos escravizados são de domínio público, então não tenho treta, enfim, de apropriação de direitos autorais. E assim, é isso. De usar a fotografia, porque por muito tempo eu via estereótipos continuando sendo construídos, assim, por exemplo, no 2 de fevereiro na Bahia. Nossa, é muito bizarro. Então, as pessoas criam uma coisa só, como se tudo fosse uma coisa só, quando tu fala da África. Então, é só um país, não é um continente, sabe? De diminuir, de estereotipar e de transformar algo que é amplo, subjetivo, cheio de significados e importâncias, em uma coisa só. Então, quando a gente vai para o 2 de fevereiro, que virou uma coisa só, para turista aí consumir e incomodar e afastar. Nossa, o meu ex-companheiro era de lá e ele, na época, chegou a me falar, quando a gente foi, então, eu não vou porque não faz mais sentido para mim. Então, afastou as próprias pessoas que são de lá, que tinham uma relação super íntima e forte com aquele momento, e lá ver pessoas com uma lente, sei lá, do tamanho de um canhão, incomodando um movimento por conta, sabe, desse vampiro de ser e de sugar uma imagem, porque tem que levar para o Instagram, porque o rolê do Instagram, você mostrar a imagem, de você viralizar, e nossa, como ele é incrível. É muito doido esses processos, assim, que é isso que a branquitude faz, ela tira de você a sua legitimidade, da sua história, da sua religião, do que você é, e aí ele vem e mostra que, ó, então eu posso. Não, isso é importante que vocês falaram, isso mostra, todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast tem muita noção do quão consciente vocês são como artistas, né? Maravilhoso se todos pudessem ser assim. E isso é passado muito pelo trabalho de vocês, muito forte, muito proprietário. Mas vocês são artistas independentes e produzem algo distante do que se costuma entender como mainstream ou como comercial, né? Vocês têm essa pegada de vocês que é uma outra coisa. Mas vocês são profissionais que vivem ou querem cada vez mais viver da arte de vocês. Eu gostaria de saber, assim, em que momento se deu esse salto, ou está acontecendo esse salto, em que a arte vira uma atividade rentável, que paga as contas, que também emite notas. Como é que isso funciona na cabeça de vocês? Comigo começou em 2018, quando saiu o disco Ultrassom. Eu já tinha 5 outros trabalhos lançados e já era um trabalho bem avançado para mim, porque eu já estava começando a dialogar com o cinema. Eu lancei um disco em 2016, na verdade 2 discos, que é um livro visual, que se você baixa todos os encartes do disco, você tem um zine. E no final do disco ele virava um curta-metragem que eu tinha feito a respeito do carnaval, onde eu falava que as escolas de samba não fizeram o desfile do ano porque elas pegaram todo o dinheiro que seria gasto, que são milhões, e compraram passagens aéreas para refugiados dos países que estão em guerra e abrigaram eles na escola do samba. Depois, no mês seguinte, em agosto, eu lanço um disco que é totalmente visual, meio que parecido com uma proposta de um canal de videoclipe. Eles são 6 clipes grudados que vão fazendo uma ênfase que fala que eu morri também nesse dia do carnaval. E alguma gravadora se apropriou do meu trabalho e lançou daquela maneira. Quando eu faço o Ultrassom, eu tenho que retroceder alguns passos, porque ele vem como um disco, apenas um disco. Sendo que eu já estava mirabolando outras coisas, sabe? Tipo, eu já estava em outro patamar, assim, para se dizer. E eu tenho que retomar, voltar. Mas só que aí, quando lanço o Ultrassom, eu faço cerca de quase 15 festivais em um ano. Vira o melhor show do ano, consecutivo. Foi 2018 e 2019 agora também. Então, tipo, o alcance foi maior. Criou-se uma validação do trabalho. Parei de ser tratado como um louco, tipo, ó, ninguém tá entendendo o que você faz. Agora sim, tá todo mundo entendendo e querendo mais.
Então eu acho que 2018 foi um ano muito divisor de águas, assim, para poder perceber que esse trabalho é rendável, ele gera outros empregos, não só para mim, porque eu tenho que pagar técnico de som, tenho que pagar técnico de monitor, tenho que pagar a produtora de campo, tenho que pagar mais 2 DJs e pagar o menino que faz a projeção comigo, sabe? Então eu virei uma empresa que gera mais 6 empregos, sabe? Então, tipo, começou a ficar cada vez mais maior, cada vez maior. E 2020 agora, com a proposta de um novo disco, a amplitude desses empregos também aumentam, porque aí vem o iluminador, aí vem mais o booker, que vai vender o show novo, vai ser a outra menina que vai escrever o edital pra outra marca ali apoiar, sabe? Tipo, começa a virar como eu posso dizer, uma rede. Cria-se uma rede. E aí, pegando um gancho da ideia que a Silvana deu, é tipo, e aí, você chegou lá? Mas quando você percebe que você chegou lá, só tem você de preto, só tem você de periférico. Então, como que se chega lá? Qual é o caminho para chegar lá? Então, quando você chega lá, acho que a maior angústia é tentar voltar, sabe? Para poder trazer mais e mais e mais e mais e mais dos nossos e das nossas, que pensam igual, que sofrem igual, que têm as mesmas angústias, que vão conseguir implodir esse sistema padrão por dentro, sabe? Porque quando se cria um padrão, se quebra toda a personalidade. E eu necessito de personalidades, eu necessito de pessoas com raiva, de pessoas com outros pontos de vistas, para poder se acoplar ao meu ponto de vista e virar uma parada mais abrangente, ao invés de uma ideia absoluta, sabe? Não, perfeito. E daí eu aproveitando para te perguntar nisso agora, sabendo que tua arte também é esse negócio que emprega, traz gente. Tu se sente mais potencializado em ser um cara que consegue vislumbrar o todo do mercado e trazer mais essa gente, acoplar mais gente que te interessa pro teu rolê? Sim, ultimamente, no ano passado eu fiz 3 desfiles. Uma promoção de uma marca de tênis e outras 2 independentes, numa plataforma de moda. E o primeiro trabalho, o segundo trabalho a gente fez com uma proposta que era de reinserir pessoas que não são inseridas, que acabam sendo presas, e quando sai desse sistema carcerário, ela sai com uma multa gigantesca de lá de dentro, e ela não consegue alugar uma casa, ela não consegue arrumar um trabalho, então automaticamente ela volta pro crime. Então vira um looping eterno, um ciclo da repetição do erro. Então a gente pegava essas pessoas... a palavra capacitar é muito errada de se usar, porque elas já são totalmente capacitadas a fazer o que fazem, só não tem a oportunidade de realizar essa propriedade delas. Então a gente coloca camisetas, máquinas de costuras e tintas. Elas produzem as próprias roupas. A gente criou o próprio conceito, todo baseado no que acontece dentro da cadeia, do quieto, do cárcere, da visita íntima, de pagar o pelado, que é você ter que ficar nu, se agachar 3 vezes, abrir a boca e tal, para poder fazer todo esse trajeto, seja uma criança de 12 anos a uma velha de 87, para poder fazer essa visita. Tudo isso virou um enredo do nosso desfile. A gente fez os modelos terem que pagar o pelado, os modelos tinham que ficar nu, né? Uma modelo específica no decorrer do desfile. Os quietos, que são das visitas íntimas das celas, eram o estandarte das roupas. Alguns modelos entravam usando, também virou cenografia. A trilha sonora era a leitura de uma primeira carta de um detento que mandou pra avó. E no final da trilha sonora, a resposta da avó pro detento, sabe? Então, tipo, massa, legal, conseguimos fazer 20 desses egressos, 20 desses egressos, hoje em dia estão trabalhando como modelos. É a sensação de dever cumprido. Muito foda. Mas só que a gente começa a perceber que, tipo, porra, a gente tá trabalhando pro sistema. Porque quanto mais pessoas forem presas, melhor pro nosso projeto. Porque a gente consegue pegar essas pessoas e colocar de novo eles no mercado de trabalho. Resposta errada. Então o que a gente faz? Vamos trabalhar na base. O último desfile, junto de Renan Soares e Primastro, a gente conseguiu recolher e reunir 30 corpos cênicos, 24 do Capão Redondo e outras 6 do Grajaú. Algumas também da região de Interlagos ali. Pegamos essas pessoas, todos eles já artistas, fazendo várias coisas acontecerem nas suas periferias, nas suas quebradas ali. Desde marcas de moda, a monólogos, a cursos de teatro, a músicos e cantoras. Todas essas pessoas participaram do enredo e a gente faz um desfile
onde ficam 2 policiais enquadrando só pessoas brancas. Os modelos pretos conseguem desfilar perfeitamente, tranquilamente, só que ao reverso do que seria na sociedade. Sim. Então os brancos são humilhadamente jogados no chão, tem que tirar a roupa, levam pancada, levam chute, cuspida na cara dos policiais. Sendo que a maioria da plateia e do público que está ali assistindo esse desfile são pessoas brancas. Onde eles viriam essa realidade reversa acontecer? Então a gente conseguiu fazer esse desfile com o consentimento de todos os participantes. No final do desfile, a gente entregou o currículo dos modelos. Então todos os modelos periféricos no final, na fila final, eles saíram com seus currículos, entregando, já que são donos de empresas, donos de, de multinacionais que estão ali assistindo, os apoiadores do evento, recebam o currículo na mão. E aí fica essa questão, você vai só assistir o nosso povo ser dizimado pela polícia militar, ou você vai contratar e tirar ele da rua, da periferia e dar um trabalho digno para essa pessoa? Fica aí a questão. Então, eu acho que a amplitude de perceber que a gente consegue gerar emprego é muito maior. E, todas essas pessoas receberam para fazer isso. Sabe? Da onde eu consegui dinheiro para pagar elas, é outra história. Perfeito. E tu, Silvana, como é que conjuga essa tua arte com negócio, assim, na tua vida? Então, quando a gente fala no começo que preciso trabalhar, né? Preciso de dinheiro para comer, enfim, para vestir, para tudo isso. O sistema pede isso, né? Não tem como a gente ainda não precisar da grana. E viver uma instabilidade, né? Eu vivo uma instabilidade financeira porque não tenho casa própria, enfim. Tem a minha mãe, tem algumas pessoas também que estão nessa rede, então eu vou fazendo o que eu posso, assim, eu vendo adesivos, eu vendo prints, eu uso a internet como mecanismo, não tenho produção, não tenho galeria me representando, não tenho nada disso, enfim, eu não estou no grande circuito, enfim, dos artistas visuais do grande circuito que são patrocinados, enfim, que também não é o que eu busco, mas também eu não posso me sabotar e me retirar disso e dizer, eu não preciso, não vou me misturar, não vou me vender. Porque isso é muito injusto. Isso também é um processo de invisibilizar pessoas negras, de você ocupar certos espaços, você vai estar se vendendo como se você fosse um produto, como se você fosse uma pessoa inconsciente do que você é e do que você faz. Então, se eu preciso trabalhar, e são essas grandes empresas, e são essas pessoas que estão ocupando esses espaços, que elas têm que devolver o que elas tiraram da gente, então eu vou estar naquele lugar. Até porque aquelas pessoas também precisam me ver, me conhecer e me ouvir. E elas precisam devolver o que foi tirado da gente. Então, eu não estou me vendendo, eu estou só me reapropriando do que também é meu. Então, enquanto eu não estou nesses grandes circuitos, espero algum dia estar, porque eu preciso realmente trabalhar, porque o que eu faço é um trabalho, eu continuo fazendo coisas da forma como eu posso, assim. Então, e muito pela rede de compartilhamento, e muito por isso, pelas pessoas que estão me vendo, falando e ouvindo. Então... Vocês estavam falando de ocupar espaço, de ter voz, de mostrar para todo mundo o trabalho de vocês, da importância de estar se mostrando e falando sobre o que vocês acreditam, o que vocês constroem. E eu acho que o Bravos é um espaço para isso, né? O Bravos traz vocês para vocês terem voz, para as pessoas conhecerem mais sobre o trabalho de vocês. Eu queria saber como é que foi esse convite para vocês, o que vocês estão achando de participar desse projeto. Bravo! No final de uma grande apresentação, de um grande espetáculo, pessoas vão gritar isso. Bravo! E às vezes, quando a gente dá o nosso ponto de vista em questão de ser racializado, outras pessoas vão falar, você é muito bravo! Eu acho que é perfeitamente a nomenclatura certa para esse momento. Certo? Temos que sim ser bravos, porque senão a gente vai acabar sendo um povo sem memória e vai ser sempre passado para trás, vai ser sempre preterido. E eu quero trocar o T pelo F para poder ser mais preferido. Lá no Maranhão a gente fala brabo. E tu é braba, hein? Quem é bravo, a gente fala também braba. Essa daí é brabona. E eu também ouvi muito quando era criança. Essa menina é muito braba, ou tem a cara fechada, ela é muito braba. Mas o bravos é de voz, bravos, de bravura e tal. Eu tô super feliz, assim, pelas possibilidades, assim. São duas coisas. Eu sei que eu sou merecedora, então eu sei que
tudo fluiu por conta do meu trabalho, então da importância. Eu trabalhei muito para estar ocupando lugares assim. E feliz com a possibilidade de conhecer pessoas a partir desses caminhos. Muito feliz de conhecer o Edgar. Sou fãzona. Recíproco. Muito fã, é muito bom, né? Vamos trabalhar juntos, prepara aí. Muito fã conhecendo o ídolo, então... Mas também muito consciente, assim. É isso, assim, como o Edgar falou, a gente precisa ressignificar essas nomenclaturas, né? A gente fala muito sobre sofrimento, que a gente precisa falar, né? Não precisa estar só no... Porque também isso é um sistema de... tem agora um termo que as pessoas falam muito, que é descansa militante, que é o incômodo, né? Você não pode incomodar. Então, a gente precisa falar, mas também tem um processo de você também usufruir de tudo isso. Porque também a gente, né, preto, não tem que estar só sofrendo, né? Já sofreu tanto, então não pode negar esse processo de usufruir. Então eu tô feliz com tudo isso que tem acontecido, mas muito consciente também que é fruto de muito trabalho, de muita luta. É isso. Maravilha, maravilha demais. É muito bom receber vocês aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês dois. Obrigado demais por estar junto comigo, com o Bradesco, e por contar sobre a arte de vocês, para todo mundo que está ouvindo o podcast. Muito obrigado, Edgar e Silvana, por estarem juntos no Negro da Semana Bravos. Foi um prazer falar com vocês. Igualmente. Obrigado por esse encontro aqui. Obrigado vocês. Chega ao fim mais um episódio aqui então. No dia 20 do mês que vem tem mais, com mais artistas incríveis contando sobre suas carreiras. E por favor, siga acompanhando aí, seguindo o Bradesco nas redes sociais. E siga também @Negro da Semana. A gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Siga também @Ale_Garcia. E a gente também tá no YouTube, assina lá em youtube.com/Negro da Semana. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.